Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Mindcast, o podcast voltado para quem quer bem-estar, envelhecer com saúde, o estilo de vida saudável. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, porque é importante. Você ajuda a gente, o YouTube, a entregar os nossos conteúdos para mais pessoas. Aproveita para compartilhar esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que você puder. Deixa o seu like também, porque você reforça o meu comportamento de voltar aqui e gravar mais vezes. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, um amigo que eu fiz aí ao longo da graduação. A gente vai falar sobre saúde mental aí de uma maneira geral. E antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu queria agradecer aí o nosso patrocinador, a Clínica de Psicologia Gustavo Marcelino. Se você procura atendimento baseado em ciência, saiba que a Clínica de Psicologia é o lugar certo para você. Primeiro link da descrição para você estar agendando aí a sua primeira sessão com a gente. Beleza? Tamo junto aí, galera. Vamos lá, então, bater o papo aqui com o Michel Alaf, um amigo aí que eu fiz na graduação, te considero um amigo, um cara esforçado, assim como eu, porque a gente precisou se esforçar bastante aí pra gente conseguir estar aqui hoje, né? Falando de saúde mental, como psicólogos aí ativos, né? Dentro do CRP, e foi uma jornada muito bonita nossa aí. Mas queria que você ficasse à vontade, Michel, para se apresentar para o pessoal, quem é você, contextualizar um pouquinho essa época da graduação, se você quiser, falar das suas formações, tudo que você está fazendo, fica à vontade, tá? Tá. Bom, Gu, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, né? Ao chegar aqui, ver toda essa estrutura, esse projeto seu, fiquei muito feliz, de verdade, né? Lembrei de toda a trajetória que a gente passou ali na formação, né? Nós, a galera ali do fundão, né, Gu? Exatamente. Deu certo, né, Gu? Deu certo. Deu certo. Está dando certo, né? E eu fico muito feliz, de verdade, né? Você está com esse projeto, com o podcast, né? Trazendo temas importantes, né? Muito relevantes, né? Hoje em dia, se comentar. E eu tô muito feliz, de verdade. Parabéns, viu? Pelo podcast, Obrigado. pelo projeto. Me inscrevi lá, né? Tô sempre assistindo os vídeos, né? Os cortes, né? Parabéns, Gu. Mas falando um pouco sobre mim, né, Gu? Eu sou formado aí, né? Em psicologia, né? Desde 2022, né, Gu? Exatamente, a gente é dessa época aí. E desde então, né? Me especializei na abordagem em terapia cognitivo-comportamental. Gosto muito, né, da neurociências, tenho uma especialização em neurociências também, né? Sempre gosto de entender o porquê, né? Sim. Tá, se a gente tem uma emoção, tem um comportamento, mas por quê? O que ocorre? O que tá acontecendo no meu cérebro? E eu gosto muito de detalhar isso também, né, como psicoeducação, porque faz toda a diferença, né, quando a gente entende, né, o porquê, né, de certos padrões de comportamentos e tudo mais. Tô me formando também, né, em instrutor de Mindfulness pelo pessoal da CPM de São Paulo, né? Uhum. E também estou terminando uma especialização agora em neuropsicologia pela PUC do Paraná também, tá? Resumidamente é isso, né? Tá com o currículo extenso já, ó. 2022, 23, 24, 25, 3 anos aí, já várias formações. E vi que agora você também tá entrando em outra, a gente até conversou nisso, né, nos bastidores aí, sempre ali no WhatsApp, tentando se ajudar, que você também tá indo agora pra prática baseada em evidência ali, né, com a galera do MPBE. Agora eu tô com a galera do MPB aí, né? Do Wesley, do Jean Leonardo, pessoal que é referência também. Participo todo sábado também, né? De um grupo de estudo sobre TDAH, uma demanda que eu gosto de atender muito. Até então, né, Gu, não sei se eu comentei que você descobriu o diagnóstico aí. Sério? De TDAH, né? Eu não cheguei a te comentar, tô fazendo uma intervenção, tratamento através de uma pesquisa. Então participo aí com, né, o Bruno, né, com o psiquiatra também lá que participa, né? Então, assim, sempre que possível eu tô procurando entender, estudar, não pode parar, né, Gu? Exato. Formação, né? Exatamente. Não, beleza, mas vamos começar falando então um pouco sobre o nosso tema de hoje, assim, né? Que é um tema muito abrangente, né? Um tema importante, mas que a gente sabe que para quem tá em casa nos assistindo, talvez a pessoa não tenha tanta noção, né? Do que é saúde mental, né? Então, se você puder iniciar, introduzir um pouquinho aí sobre o que é saúde mental, até nesse ponto de vista mesmo que você tem, assim, né, dentro da sua própria história de vida, né, o que a psicologia mudou, assim, pra você também, por conta de você conhecer muito hoje sobre saúde mental. Acho que a gente pode começar
por aí, sabe? Um papo bem leve, para depois a gente falar de intervenção, do que é fator de risco, o que protege as pessoas. Mas fala um pouquinho aí do que é saúde mental dentro daquilo que você estuda. Bom, Gu, vamos lá, né? Então, saúde mental, né? É um tema complexo, né? Se a gente for aprofundar mesmo sobre o tema saúde mental, a gente vai ver que dá para a gente percorrer vários caminhos, né? Para definir saúde mental, né? Mas fazendo um breve resumo, saúde mental é um estado de bem-estar, né? Onde a gente consegue lidar bem com os estresses da vida, né? Ter um autocontrole, saber fazer uma boa regulação emocional e, de certa forma, também a gente consegue cultivar o nosso bem-estar, né? Alcançar nossos objetivos, né? Ter um pouco ali da produtividade do que precisa ser feito no geral, tá? E falando, né, Gu, sobre bem-estar, né, e sobre saúde mental, é muito importante também enfatizar aqui algo muito importante que eu percebo hoje em dia, que existe um paradoxo enorme, né, Gu? Tanto se fala hoje em dia de saúde mental, de bem-estar, mas tanto também a gente se vê números aumentando, né? De transtornos, né? Ansiedade, né? Depressão. Hoje a gente está no Brasil, é o país mais ansioso do mundo, né? O terceiro ou quarto país mais depressivo, né? E tem muita informação, né, sobre saúde mental, né? Então, o que de fato acontece, né? O que está acontecendo, né? Uhum. Que tanto se fala e é a falta da prática, né? Porque eu falo que existe uma diferença aí, né, Gu, entre eu ter o conhecimento explícito, que é aquele que eu leio, entendo, que divulga, mas o conhecimento empírico na prática. Por isso que é muito importante também o processo da psicoterapia, né? E é muito bom também, né, Gu, enfatizar o que não é saúde mental, né? Porque, um exemplo, às vezes a gente pensa que saúde mental é a ausência da dor, né? A gente não está deprimido, não, mas pelo contrário, né? É a gente aprender a lidar com a dor. Qual que é a relação que eu estou tendo com o sofrimento, com a minha dificuldade? Porque dependendo da dificuldade que eu estou tendo, a interpretação que eu tenho, né? A forma que eu respondo à minha dificuldade, aquilo que gera um nível de dor, vamos supor, 50%, né, pode se tornar mais intenso, aumenta 60%, 70%, 80%, ou se eu souber lidar da maneira possível, né, não vai deixar de ser uma dor, né, Gu? Exato. Mas vai se tornar 40%, 30%, é o que a gente chama de regulação emocional. Então, é até importante, né, enfatizar isso também, porque às vezes as pessoas, elas têm essa inaceitação, né? Uhum. Eu não posso estar ansioso, né? Eu não posso estar triste, eu tenho que ter, né? Ainda mais no contexto que a gente vive hoje, né? Você tem Sim. que ter, tem que performar, tem que Muita fazer. comparação, né? E comparação, né? Bem informada, né? Porque assim, todo esse excesso de estímulos, né? Principalmente nas redes sociais, onde a gente vê, né? Aquele padrão de vida perfeito, né? Isso vai abalando, né? A vida da pessoa. Isso vai, opa, espera aí, eu não tenho um iPhone, né? E a pessoa sente aquela angústia, não sabe lidar com aquela angústia, né? Eu não tenho esse estilo de vida, não tenho essa aparência, né? Eu não tenho, né, esse shape, né? Esse Sim. shape adequado, né? Eu não corro essa quantidade de km, pessoal da corrida, né? Então, assim, onde a pessoa tende a se frustrar, né? E dependendo como ela lida com essa frustração, afeta muito a saúde mental dela, né? Que acaba afetando outras áreas da vida, né? A pessoa fica deprimida, né? A pessoa fica mais insensível ao prazer, à motivação, né? Onde pode se tornar um quadro patológico, depressão, crise de ansiedade, né? Perfeito. Eu acredito muito nisso também, né? Apesar da OMS ter aquele conceito, né, de todos aqueles encaixes de bem-estar, né? Físico, emocional, social, aquela parte de espiritual, né? Psicologia laica, mas é um bem-estar, assim, que engloba várias áreas, né? Várias esferas da nossa vida. Eu acredito muito que saúde mental vai por esse caminho aí. De a gente saber o que nos adoece, ou aquilo que nos faz ter um desconforto, seja emocional, que pode psicossomatizar e virar algo físico. E entender as raízes mesmo, né? A causa, de onde que vem. E não necessariamente isso que muitas pessoas têm, né? A ideia de que, eu não tô sentindo nenhuma dor física, então eu tô bem, né? Ou eu não tô tão preocupado com muitas coisas, então eu tô com a saúde emocional em dia. Quando, na verdade, é essa manutenção mesmo, né? De olhar, até do ponto de vista evolutivo mesmo, né? Da pessoa entender até onde ela pode ir, né? Se ela cuidar dos pensamentos, das emoções, dos comportamentos, né? Quão longe ela pode chegar se ela
olhar para essas coisas, né? Que a gente sabe que culturalmente é mais resistente. Eu vou te falar da minha experiência, até quero que você fale da sua, pra gente pegar esse gancho e bater o papo de maneira leve, igual a gente tá fazendo. Que eu vejo muita gente parar a terapia, né? Então, tipo assim, poxa, às vezes a pessoa tá engajada no processo ali, fazendo terapia, ela tá gostando do processo, ela tá evoluindo, só que aí a primeira balançada que dá na vida financeira dela, pelo menos de muitos que eu vejo, a pessoa corta ali o psicólogo. Não vou mais fazer terapia porque eu tô muito apertado esse mês. A gente entende, né? Que muitas das vezes acontece, né? Mas eu ainda percebo que talvez a pessoa pudesse flexibilizar outras coisas ali para não parar aquele processo que parece que é o mais fácil de soltar, mas que talvez pode ser o que vai mais gerar prejuízo para ela, assim. Porque aquilo ali tá ajudando ela a manter a vida dela organizada, o bem-estar emocional, talvez as relações tóxicas que ela tinha, ela começa a sair, e aí de repente ela volta tudo de novo, porque ela simplesmente optou ali por cortar, porque as pessoas acham que é gasto, né? Nem sei se isso tá certo, né? Se você tem essa percepção também. Exatamente, o processo ali da psicoterapia é extremamente importante, né, Gu? Porque o que acontece? Eu falo, né, Gu, que enquanto nós estamos nessa jornada chamada vida, né, a gente passa por muitas situações das quais, né, a gente não tem controle, e às vezes são situações que trazem sofrimento, né? Tem sofrimentos ali que é mais tolerável, que é tranquilo. Agora tem sofrimento que eu falo que é o nosso ponto fraco, né? Então, tem algumas situações que vai gerar uma intensidade emocional, né, ali, de um sentido que não vai ser tão fácil passar por aquilo, né? E o que acontece, né? Então, o que a gente tem controle na vida, né? Poucas coisas. Né? Até cientificamente falando. A gente tem controle, parte da nossa atenção, né, do nosso comportamento. E que não é tanto hoje a atenção, a internet tá roubando cada vez mais. Eu falo que tem uma parte ali da atenção que a gente tem controle, porque tem aquela atenção que a gente divaga e vai embora também, como você falou, a internet, que rouba a nossa atenção mesmo, né? Ali distratores e tudo mais. Sim. Né? E parte do nosso comportamento, que tem comportamento também que a gente tem controle, né? Então, assim, o que eu posso fazer diante desses desafios, né, que está no meu controle? Trazer a minha energia para aquilo que eu tenho controle, para que eu possa agir de uma maneira coerente e que vá de acordo com meus valores e princípios. Porque que acontece, Gu? Diante a dor, o sofrimento, né, o nosso cérebro primitivo ali é ativado, a amígdala cerebral aumenta ali, né? E o que acontece? Ele sequestra a ativação do lobo pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio, planejamento, organização, ou seja, a gente fica mais impulsivo. E nessa impulsividade, né, às vezes nessa luta de querer fugir da dor, escolher o caminho mais fácil, a gente acaba tendo comportamentos destrutivos, né? Então, onde a pessoa acaba usando ali algum tipo de droga, aumenta o consumo de álcool, né, deixa de trabalhar, né? E quando para perceber, tá num contexto ali muito difícil de sair. E você falando da importância, né, da psicoterapia, eu lembrei de um dos insights que eu tive como psicólogo, né, onde eu estava atendendo 2 casos similares, porém, né, em momentos diferentes, né, que era sobre término de relacionamento, né. Um rapaz eu comecei a atender, né, ele já chegou no consultório muito debilitado e tudo mais, sofrendo, passou por um término de relacionamento onde não soube lidar muito bem, porque como eu disse, né, eu falo assim sobre ter esse autoconhecimento, regulação emocional, mas eu entendo que não é tão simples e tão fácil quanto a gente tá falando, né? Como eu falei, prática, cada um tem seu ponto fraco ali, né? Cada um sabe aquilo que mais faz sentir, né? Então, assim, não é nada simples, né? Até bom, não é desvalidando a dor ali e tudo mais. Por isso que a gente está enfatizando tanto o processo da psicoterapia, que ajuda, né, nesse acolhimento, né, nessa escuta sem julgamento, né? É um lugar onde a pessoa pode ser ela, falar ali sobre seus anseios, seus medos, para que, através dessas informações, traçar um plano terapêutico ali, um acolhimento, que vai de acordo com os valores objetivos ali do sujeito, né? E então, nego, o que aconteceu, né? Passou por um término onde não soube lidar com o término da melhor maneira possível, né? Era uma pessoa que era muito bem estabelecida profissionalmente, né? E acabou perdendo tudo, né? Trabalho, casa, carro. A pessoa, né, acabou entrando infelizmente, né, desenvolvendo vícios, né, bem debilitado. E no mesmo momento, eu estava atendendo outro rapaz que estava passando por um término de relacionamento que estava sendo muito intenso para ele também. Só que
ele estava no processo da psicoterapia. Sentiu a dor como no outro, só que ele soube lidar melhor com a dor, né? Então, onde fez toda a diferença. Porque às vezes, né, em uma dessas situações, como eu disse, que às vezes a gente passa pela vida, né, que a gente não tem controle, então às vezes é um projeto que a gente passa tempo ali organizando, planejando, e às vezes não dá certo, às vezes é o desamparo de alguém, né, a gente está esperando ali uma palavra de apoio, um carinho, um reconhecimento e recebe o contrário, né, e dói das pessoas que a gente mais espera, né, porque sendo de um estranho a gente nem sente, né. Sim. Então, às vezes ali é uma demissão, né, às vezes, enfim, são vários fatores, né. Então, assim, que influencia na nossa saúde, né? Eu falo que não existe córtex pré-frontal que resiste ao seu ambiente, né, Gu? Exatamente. Ninguém está imune às suas emoções. A todo tempo está ocorrendo uma neuroplasticidade aqui no meu cérebro. Todo tempo estou aprendendo, estou sendo condicionado por algo ou alguém. Professora Nayane, né? Você lembra? Eu lembro quando ela chegou na sala de aula, falou, não existe livre-arbítrio, né? Como assim, não existe? A todo tempo a gente é condicionado por algo ou alguém, né? Então, ou seja, e essa neuroplasticidade, ela acontece tanto pro lado produtivo, benéfico, e tanto pro lado destrutivo também. Sim. Né? Então, assim, é até uma reflexão, né? Entendendo que o ambiente, pessoas me condicionam, porque a tendência do ser humano é ser influenciado, né? Skinner, se eu não me engano, né? Ele colocou o filho dele lá, fez um experimento lá para ser, junto com o macaco lá, o filho dele começou a imitar o macaco, né? Então, assim, teve que tirar. Então, assim, tem estudos que comprovam que a tendência do ser humano é ser condicionado, né? Então, assim, sabendo que eu sempre vou estar sendo condicionado por algo ou alguém, o que vai me condicionar, né? Quais ambientes eu estou frequentando? Quais hábitos eu estou alimentando? Né? Com quais pessoas eu estou andando? Vai de acordo com meus objetivos? Né? Porque assim, se eu quero estudar, passar no concurso, né? Se eu andar com pessoa ali que quer festa, pagode, nego, não tem nada de errado, é o estilo de vida da pessoa. Sim. Mas a tendência de ser pagode é bem pior, né? Do que estudar, nego, né? Faz muito sentido. Eu acredito que o ambiente vence, irmão. Acredito que o ambiente vence e essa questão da aprendizagem é muito isso mesmo, né? A gente vai sendo reforçado ali, essa neuroplasticidade vai acontecendo, né? Em gramas, né? Que o pessoal fala muito, que aquilo vai reforçando, né? As camadas vão ficando mais grossas, assim. Então, eu faço uma vez, aí eu faço duas, eu faço três. Chega uma hora que aquilo ali se torna uma aprendizagem, né? Que vai lá pra minha memória de longo prazo e tudo mais. E depois fica mais difícil de alterar aquele comportamento. Então, a terapia tem esse processo mesmo, de ajudar a mudar essa... Não é isolar aquela neuroplasticidade antiga que aconteceu, mas é construir um novo caminho. Um caminho novo, mais funcional, mais adaptativo, para a pessoa conseguir se guiar a partir dessa funcionalidade nova, né? Que é esse comportamento mais funcional que a gente fala dentro da TCC. Então, eu acredito que realmente isso é importante, assim, né? E aí você falou dessa questão de livre-arbítrio e tudo mais, né? Que a gente é extremamente influenciado. Eu acredito que não tem como a gente não ser, né? Por isso que é importante a gente selecionar, né? Os ambientes que a gente tá, as pessoas que a gente tá. Quando a gente escolheu a psicologia, né? A gente foi influenciado por um ambiente que moldou a nossa vida. E por isso que a gente tá aqui hoje, num podcast. Quem imaginava? Eu não imaginava que há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, eu ia estar aqui gravando com você. Eu falo isso de verdade porque às vezes a gente bota muito pouca expectativa na nossa capacidade de aprender, né? De construir essa plasticidade nova, né? Porque às vezes a gente vem de ambientes que a gente não é muito estimulado a isso. Pelo menos do ambiente que eu venho, da minha infância, da minha adolescência, a galera não gostava muito de estudar, né? Então a gente acabava indo por um caminho ali que era isso aqui mesmo, que der deu, que foi. E aí quando a gente caiu naquele ambiente, cara, da Estácio, foi maravilhoso porque o negócio começou a puxar a gente. E aos pouquinhos a gente foi sendo puxado, né? Foi criando essa aprendizagem de, estudar é importante. Vi as professoras, exatamente, né? Nayane, Urbano, Donadão, Saulo. a galera, né, bem-sucedida e tal. E é isso, né? Exatamente, né? E até falando, né, aqui,
sobre a questão do tema, né, saúde mental, a importância da psicoterapia, né, por isso que é importante, né, a gente estar nesse processo da psicoterapia, porque às vezes a gente está dentro de padrões, dentro de hábitos enraizados que a gente não percebe que está fazendo mal para a nossa saúde mental. Às vezes os sintomas, né, como você comentou, começa silencioso, a gente não percebe, e quando para perceber, às vezes já é um pouco tarde, né, assim, né, então por isso que é importante, né, conversar, falar, né, procurar ali um auxílio quando necessário, ajuda profissional, porque eu falo, nego, que assim, é importante a gente ver 3 fatores, né, eu gosto muito da abordagem biopsicossocial. Perfeito. Vamos ver a base de tudo, vamos ver como é que tá o fisiológico, o biológico, né, primeiro, faz uns exames, né, ver como é que está a questão hormonal, vitamina, porque às vezes a pessoa pode ter uma doença ali, né, já aconteceu, né, agora é só pra você ver como que é importante e sério isso, né, de eu estar fazendo intervenção ali com o cliente, né, e tudo que a gente tentava, todo protocolo, intervenção ali, trabalhar, nada dava certo. E eu sempre incentivando, faz exame, foi investigando, foi fazendo, tava com câncer. Olha. Ou seja, né, como que é importante, né, então assim, faz exame, check-up, né, no mínimo uma vez, né, ideal 2 vezes aí no ano, sempre está vendo como é que está o funcionamento aí biológico, fisiológico do seu corpo, tá? Depois, rotina e hábitos, né, Gu? Às vezes, né, o pessoal não gosta muito da rotina, fala, não gosto de rotina, mas rotina faz bem para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. O cérebro aprende através de repetição. No começo vai ser difícil, nossa, vou treinar de manhã, né? Isso aí não é para mim não, tá? Mas faz essa exposição gradual, aos poucos. Não precisa ser muito, né? Não precisa ser 2 horas de academia. Faz 20 minutos de caminhada. A gente precisa ter, né, 150 minutos de atividade física na semana. Já é suficiente para os benefícios. Não precisa ser o Pilates do blogueiro, né? Exato. Não precisa ser aquele levantamento de peso lá daquele personal que tem um shape. Vai no seu tempo, no seu ritmo, de acordo com a sua realidade. Eu gosto de enfatizar muito isso nos atendimentos, né, Gu? Vamos ajustar a rotina de acordo com a sua realidade. Porque a realidade de um não é a realidade do outro. É que nem você falou. Porque às vezes a gente acaba se comparando e às vezes por não ter determinada situação, não ter determinado auxílio ali, não ter determinada oportunidade, aquilo acaba se tornando uma barreira, né? Eu falo que vamos ver qual que é o seu melhor. Até que você tenha condições de melhores, de ir melhorando aos poucos. Começa trazendo a sua atenção, o seu olhar para você. Eu consigo, o que eu consigo fazer hoje é uma caminhada de 22 minutos durante esse dia. Vamos começar na caminhada, né? Então, vai de acordo com a sua realidade, né? Então, até falando, o que eu posso fazer? O que eu posso ter de hábito, né, Gu? Que ajuda nesse fator biológico e fisiológico. Atividade física, né? Dormir, sono. Sono Tem que ter no mínimo de 7 a 8 horas de sono. Eu não sei se você tem essa percepção, Gu. Às vezes o pessoal não sabe o que é dormir bem. Às vezes, como é que você tá o sono? Tô dormindo bem, quantas horas? 5 a 6 horas. Você não tá dormindo bem, não, né? Tá dormindo exatamente. Mal, né? E aí você tava falando, né, Você falou de atividade física, você falou do sono. Tem mais uma que você queria falar. Alimentação. Isso. Tá. É importante, né? Uhum. Eu vou nessa linha aí. Eu acredito muito nisso. Você tava falando aí dos hábitos, né? Começar pelo que a gente tem, do jeito que dá. Isso. Que vai muito nessa linha da comparação. Porque eu vejo muito isso, assim, na clínica, né? Muita gente quer o troféu, assim. A pessoa, ela sabe que tem um caminho pra ela chegar lá no pódio da vida mesmo, de uma maneira geral, eu tô dizendo, né? Só que ela quer pular etapas. Ela quer ter o que o blogueiro X tem, ela quer a câmera tal, que senão ela não vai gravar. Ela quer, sei lá, o estilo de roupa tal, porque senão ela não vai na academia, porque a Virgínia tá postando lá da marca X. Então, e essa influência que você falou, né? O ambiente. Então, escolher quem a gente vai seguir é muito importante. Inclusive em rede social, assim, é uma dica que eu dou pro pessoal. O ambiente não deixa de ser rede social também. Exatamente, né? O ambiente virtual, ele vai determinar muito sobre os seus pensamentos, a maneira como você vai encarar os desafios da vida. Porque se eu ficar olhando lá, sei lá, só o Instagram dos caras que estão super na minha frente em relação a tudo, talvez eu vá deprimir pra caramba.
Eu posso olhar para essas pessoas como referência, aquelas que realmente forem, dentro dos meus valores que você falou, mas tentar trazer isso mais para mini metas, assim, ó. Tem um livro muito bom que chama Microhábitos. Essencialismo, né? Fazer menos, mas porém melhor. Tem gente que faz muita coisa, mas não avança em direção nenhuma. Pô, pega um objetivo e vai nele. A terapia ajuda muito com isso, né? Que você, quando pega um cliente lá, você fala, não, vamos estabelecer aqui as metas, né, de terapia. Quais são os nossos objetivos? Onde a gente quer chegar? E qual que é a lista de problema, né? O que tá te impedindo de chegar nesse lugar? E aí você vai construindo mini metas, né? Porque eu acho que você também acredita nisso. Eu não consigo ajudar um cliente a sair do ponto A e ir pro ponto Z de uma única vez. A gente tem que ir do A pro B, do B pro C. Às vezes a gente vai voltar do C pro A porque as coisas descompensaram ali, ficou meio ruim a semana dele, teve um problema na família. Então eu gosto de ajudar o paciente a flexibilizar nesse sentido também, né? De olhar, cada caso é um caso. A gente é único, né? Tem que ser personalizado. E isso que você falou é importante, né? Porque tá no caminho do que a gente tá conversando aqui, né? Exatamente, né? A colaboração empírica, né? Então, assim, tem que ter essa ativação comportamental, né? E é muito importante olhar a subjetividade de cada um, né? A condição de cada um, né? Porque, como eu estava comentando, né? Tem o fator biopsicossocial, fatores biológicos, fisiológicos, né? O fator psicológico, que tentar entender também, né? Quais são as crenças limitantes, né? Às vezes esse perfeccionismo que você comentou, aquele pensamento dicotônico 880, se não for com a câmera tal, com o X tal, não vou começar. Se eu não tiver o tênis tal, eu não vou correr. Então, flexibilizar, trabalhar essa flexibilização, né? Entender esses padrões de pensamentos, crenças, né? Como é que desenvolveu através da história de vida da pessoa, né? Como que está interferindo, no que está limitando aquilo que é importante, né? E tem o fator social que influencia também, né? Então, de repente, uma pessoa ali que tem principalmente a questão socioeconômica, uma pessoa que nasceu ali, tem boas condições, tem bom recurso, acessibilidade, né? É claro que ela vai ter bem mais recursos ali para cuidar da sua saúde mental, quem tem uma condição socioeconômica bem mais limitada, né? Então, por isso que é importante olhar a subjetividade de cada um, políticas públicas, né? Então, trazer esse olhar, o que está dentro da minha realidade, o que eu posso fazer para começar aos poucos, né? Eu falo que às vezes, né, o que vai estar dentro do nosso controle, né, o que a gente vai ter de opção de escolha, não vai ser as melhores possíveis, não vai ser as ideais, né? Mas o que eu posso fazer, nem se for aos pouquinhos? Comece. Né, começa. Aquele princípio, como 20%, 3 atividades importantes, né? Enfim, tem várias formas de trabalhar esse começo, né? Porque você vai repetindo, vai começando, e com isso, né, vai fortalecendo ali novo hábito, né? Criando novas crenças ali, né? Ou então, como você falou, né? Mudando os hábitos, né? Então, flexibilizando. Então, é muito importante a gente ter esse olhar humano, né? Até as técnicas, né? Eu falo que não é uma receita de bolo, né? Eu gosto, Exato. é claro, desde que mantenha a ideia principal ali da técnica, né? Flexibilizar aquela técnica de acordo com a rotina, com a realidade da pessoa, né? E assim, né? Que a gente consegue ter bons resultados, né? E fazer com que a pessoa chegue ali aos objetivos e tenha uma melhoria, né? Uma qualidade ali na sua saúde mental, no seu bem-estar. Tá mais evidente. Então. Tá, não, beleza. Acho que a gente falou bastante aí sobre essa primeira parte aí do que é importante, né? Do que é a saúde mental. Mas fala um pouquinho assim, ó, sei lá, do fator de risco. Tem algumas coisas que deixam a pessoa mais na fronteira, assim, de ter menos saúde mental? E aí, que você pode dizer aqui, que é o que você já tá dizendo até um pouco, né? Você falou de sono, de alimentação. Sim. Mas tem algum outro pilar ou coisas que você quer complementar para dizer o que pode atrapalhar a pessoa a ter mais saúde mental? Tá, vamos decorrer então a partir desse pilar. Vamos lá, biológico, fisiológico, ausência de sono, né? Se eu falar assim, o que esse déficit de sono causa na vida da pessoa, aumenta o risco de ter câncer, parada cardíaca, né? Baixo nível de concentração, né? Atenção, foco, atrapalha na aprendizagem, né? Se a pessoa não dorme bem. Se a pessoa não pratica atividade física, ajuda ali na dopamina, endorfina, motivação, né? Eu falo que é uma balança, né? Imagina uma balança. Né? Se a gente está acostumado
A dopamina rápida, com prazer rápido, né, aqui, né, então, o que acontece? O cérebro vai aprendendo, vai pesando. Então, assim, estou ansioso. Em vez de eu me permitir aceitar essa ansiedade, né, porque, infelizmente, na vida, né, seja em maior ou menor intensidade, a gente vai estar passando por algum tipo de sofrimento, né. Então, assim, eu sempre fujo desse desconforto por algo ali que vai me trazer um prazer rápido e imediato, mas acaba sendo disfuncional, como eu disse, às vezes o doce, né, a rede social, excesso de rede social, isso o cérebro vai aprendendo, né. Então, o que mais prejudica, que eu percebo hoje, assim, também, que os estudos nos trazem, a deficiência do sono ali, né? A pessoa tá dormindo mal, né? Não tá praticando atividade física, não tá se alimentando bem, onde a gente nutre ali, né? As vitaminas, né? Retém os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo, né? E o que acontece? Vai pesando essa balança. Então, como que eu equilibro? Né? E diminuindo aqui aos poucos, porque de repente uma pessoa... Eu falo que é fazer um uso controlado, né? Então, de repente, a pessoa tá lá assim, nossa, eu vi aqui que eu tô usando 3 horas de rede social todo dia. Se eu falar assim, a partir de agora você não vai usar nem um dia. Não vai chegar a semana que vem, Michel, usei. Né? Tá usando, vamos diminuir de 30% a 40% do que você tá usando. E no lugar, né, da rede social, né, qual outro hábito, né, aí é claro que é muito importante ver, eu falo que o que influencia muito, né, é a motivação intrínseca, interna da pessoa. Qual outro hábito você quer aprender, você quer desenvolver? Porque se eu falar assim, Hugo, começa a ler. Às vezes para ler para você, nego, não tem sentido nenhum, né? Tem valor, né, pra pessoa. É onde a gente volta na subjetividade. Michel, não, eu quero começar a correr. Então, o tempo que você tá na rede social, né, faz ali os 20 minutos de corrida, porque aí a gente vai diminuindo aqui, tudo isso que a gente está habituado, que hoje em dia a gente vive nesse ambiente, nesse contexto do entretenimento, né? Tudo rápido, imediato, geração fast food, tem que ser, né? Muito acessível, né? Então, é onde a gente vai diminuindo aqui e aumentando aqui, para ir equilibrando, né? No livro Nação Dopamina fala muito sobre essa questão, né? Da dopamina. Então, né? Só que isso aqui é um processo, é com o tempo e requer paciência. E eu falo que o importante, né? Um dos fatores ali primordial, né? Que vai facilitar, que vai ajudar com que a gente chegue nesses objetivos, é sempre voltar, não desistir. Teve um dia eu não consegui. Aí a gente tem aquele pensamento, né, 880, semana que vem eu começo, né? É sempre nas segundas-feiras a dieta, né? Começo do ano, vou deixar para começar a treinar o ano que vem. Tem muita promessa agora, né? O melhor lugar que nós temos, né? O mindfulness é o aqui e o agora. Uhum. Não, posso começar a caminhar hoje, por que não hoje? Né? Posso começar a ler o livro hoje, né? Posso começar a diminuir isso que eu tô percebendo que eu tô usando demais e tá me fazendo mal hoje, né? Então é onde que a gente vai, né? Então assim, falei um dia, volta no outro dia. Nunca quebre 2 dias seguidos, né? Sempre mantenha uma constância. Aos poucos, né? Eu sempre enfatizo, sempre falo isso, a direção é mais importante que a velocidade. Exato. Se a gente tá na direção certa, pode ser que demore, mas uma hora a gente chega nos nossos objetivos, né? Sim. Tá. Então, o que eu vejo mais de prejudicial é isso, né? Os maus hábitos, né? Excesso de consumo, né, de rede social, né, bebida alcoólica, né, tabagismo, né, infelizmente drogas ilícitas também, né, a falta do sono, não tendo ali uma boa alimentação, né, é o que mais prejudica assim hoje a saúde do ser, né. E a questão social também, né, Gu? Né? Tem boas relações. Batendo o pessoal lá do Rio de Janeiro, que na época que teve aquela invasão lá, uma situação de estresse constante. Atendo o pessoal de São Paulo, tem que estar atento ao metrô, você vai chegar no horário, trânsito, o ambiente condiciona ali também, o ambiente também ali é um dos fatores que eu vejo que prejudica muito. Organização, né? Hoje está implementando aí a NR1, né, que é a questão dos riscos biopsicossociais também, né, psicossociais. Das empresas, né? Nas empresas, porque o número de pessoas afastadas por estar debilitada emocionalmente ali, síndrome de burnout, tem aumentado, né? Muito, né? Aí vai ver, é uma má liderança, né? Então, metas ali inatingíveis, né?
É uma liderança que não sabe ter uma boa relação, não sabe incentivar, né? Fator de estresse constante que acaba impactando também ali na saúde mental do sujeito. Então não tem que ter só, é muito importante falar sobre isso, né? Então não tem que ter só esse olhar, você tem que comer bem, se alimentar bem, às vezes é outro fator ali que tá sendo prejudicial também, né? O ambiente. Né? Exatamente, né? Eu acredito que esses são fatores de risco, né? Do que eu leio, assim, é exatamente isso que você falou. Que é os 2 marcadores mais nocivos, né? Para o adoecimento emocional, para abrir quadro psiquiátrico, né? Ansiedade, depressão, quadro de humor, privação de sono e estresse crônico. Então, se você está se estressando demais, você tem uma grande chance de estar na fronteira do adoecimento emocional. E se você está dormindo errado, dormindo de menos, você também tem uma grande chance de... Porque tem muita gente que vem pra clínica nessa situação, né? Eu tô estressado pra caramba, não consigo fazer nada, já peguei cliente que queria estudar e não conseguia estudar, porque eu queria estudar, mas não consigo estudar. Aí você vai perguntar pra pessoa quantas horas ela dorme. Já teve gente que falou que eu dormia 4 horas, cara. Eu durmo 4 horas por noite, me sinto super bem. Fala que dorme bem, né? E aí, esse é um processo também importante, né? De psicoeducar, né? A psicoeducação é muito importante, tá? Mas você tá dizendo que você tá bem, que você não tá se sentindo fadigado, com baixa energia, mas na literatura, não é isso que os estudos apontam. Você precisa ter uma qualidade de sono, um adulto jovem, de 7 a 8 horas, assim. Se você quiser dormir menos, tudo bem, mas é como se você estivesse depositando numa conta negativa, que uma hora isso vai ser cobrado de você. E aí vem através do quê? De raiva, explosividade, baixa regulação emocional, a pessoa fica super impulsiva, sabe aqueles surtos assim que a pessoa tem? Porque ela começou a ficar tanto tendo esses hábitos aí que não são bons, de dormir mal, de se estressar pra caramba, que chega uma hora que ela dá um surto lá no trabalho dela. Aí ela xinga o chefe dela, ela manda alguém pra aquele lugar, ela pega as coisas dela e vai embora. Por quê? E as pessoas julgam ainda sem entender o que tá por trás daquele comportamento. Exatamente. É claro que não justifica certas atitudes, mas eu falo que a gente tem que olhar muito, ter esse olhar por trás, que nem você falou, às vezes vem de micros estressores que a pessoa tá sempre passando ali e chegou um momento ele foi a gota d'água, né, explodiu. Exatamente. Né? E é isso aí que... Até quero entrar nisso aqui com você, né? Pra você falar um pouco disso. Pegando esse gancho, né? Acho que esse é um balizador importante pra quem tá ouvindo a gente, né? Tá, a gente tá falando aqui do que é saúde mental. E aí, a pessoa olhar pra isso, né? Tipo, pô, como que eu percebo que eu tô ali entrando, talvez num quadro depressivo, ansioso, sabe? É quando essas coisas estão começando a descompensar. Não só essas, né? Porque são vários fatores, igual você falou, biopsicossocial. Às vezes você tá com um problema hormonal, ou um problema, sei lá, de tireoide, e você tá super ansioso e tá achando que isso é uma ansiedade propriamente dita ali. É aquela pura que a gente fala. Na clínica a gente fala muito isso. A ansiedade pura é quando você tira todos os outros fatores que podem estar influenciando. A ansiedade induzida por uso de álcool, de substância. Então eu não posso classificar uma pessoa como sendo ansiosa se ela tá bebendo pra caramba todo final de semana. Talvez ela tenha uma ansiedade por uso excessivo de substância. Então, o DSM até pede pra classificar ela como sendo essa ansiedade, não. Agora, uma pessoa que não bebe, que não tem tabagismo, que ela dorme certinho, que ela tá tendo até uma vida ali legal, e talvez ela tá com sintomas ansiosos, talvez essa seja uma ansiedade pura que a gente fala, né? De que ela realmente tem um transtorno de ansiedade ali generalizado, ou que ela tem crise de pânico. Porque a gente precisa tirar essas influências ali que podem estar induzindo ela a ter aquela sintomatologia, né? Que é o que você está falando, né? Fisiologicamente também tem várias questões físicas que fazem a gente sentir sintomas emocionais, né? A tireoide, por exemplo, é uma coisa que faz a pessoa se sentir super ansiosa. Ela baixa energia, sabe? Mascara ali, é como se fosse uma depressão. Pode ser que ela tenha deprimido, mas se ela for lá no médico especialista dela e tratar a tireoide com a medicação correta, talvez ela não precisaria tomar medicação para ansiedade, porque a causa da ansiedade nela não é a ansiedade em si, mas é aquela condição que você até falou perfeitamente aí. E aí queria que você pegasse esse gancho aí, falei bastante, mas acontece isso, né? Da gente não saber, né? Quem tá em casa. Beleza, o Michel tá falando isso, tá? Ele é psicólogo, mas e eu que tô aqui, sabe? Eu senti que eu tô estressado todo dia, então eu já busco ajuda.
Ou eu tenho que ficar mais ligada? Como que é assim pra você? Como que você orienta as pessoas? É muito importante você falar sobre isso, né? A gente comentar sobre isso, porque, primeiro, a gente tem que diferenciar o que é normal e até que ponto começa a ser patológico, né? Então, a ansiedade, ela, de certa forma, ela é boa. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho ansiedade. Na verdade, todo mundo tem ansiedade, né? Até inato, né? Todo mundo tem. O que não é comum é a ansiedade patológica. Então, um exemplo. Eu fiquei ansioso porque eu tô aqui vindo aqui participar no podcast, né? Senti um nível de ansiedade muito, muito forte. Quer dizer que eu tenho algum transtorno? Não, né? Aquela ansiedade veio teve uma justificativa. Perfeito. Né? E tudo mais, né? O que acontece, infelizmente, às vezes as pessoas, né? A gente pode até comentar um pouco melhor sobre essa questão da aceitação, querer a baixa tolerância à frustração, à incerteza, querer às vezes ali sempre estar bem, procurar um psiquiatra, e o psiquiatra ali trata sintoma, você está sentindo, toma aqui um ansiolítico. Aí, infelizmente, a gente acaba sendo, às vezes, infelizmente, eu vejo muitas das vezes recebendo um diagnóstico erroneamente, né? Exato. Ficando viciado ali, onde acaba sendo mais prejudicial do que benéfico. É claro que a medicação ela é benéfica quando necessária, né? Não falamos da medicação, né? E quando necessário, sim. Mas, assim, é bom entender até que ponto é algo comum, faz parte da condição humana, como eu disse, né? Que infelizmente, né? Porque às vezes, né? As pessoas procuram intervenções, né? Até mesmo a psicoterapia, para se sentir feliz, bem o tempo todo. Não, eu falo que infelizmente, né, um dos aprendizados mais difíceis da psicoterapia, né, é aprender a sofrer. Exatamente. Né? Então, até que ponto está sendo uma ansiedade comum e patológica? Eu estive ansioso. Por que você andou ansioso? Eu estive ansioso porque eu recebi essa meta no trabalho. Depois que eu tive essa situação em casa. Porque aconteceu isso no trânsito. Não, eu senti ansioso porque eu vi ali meu livro que não estava totalmente organizado, eu precisava deixar de organizar, que não deixou dormir. E tem uma constância. Então, o que vai determinar o que é patológico, nego? Quando acontece de forma frequente, por um bom tempo ali, de forma intensa, né? Traz ali um prejuízo, afeta a qualidade de vida da pessoa, né? E às vezes não tem justificativas tão relevantes assim. É claro que isso também, né, uma outra reflexão muito ampla, porque assim, o que às vezes justifica para justifica a emoção intensa, a ansiedade intensa ali para um, não é o mesmo para o outro, mas é um outro contexto. Mas resumidamente é isso, né? A gente identificar até que ponto é uma ansiedade comum, que faz parte da vida, até que ponto é uma ansiedade patológica, né? Então, como eu começo a perceber, né? Aí eu falo que é muito importante a gente trabalhar a atenção plena, o autoconhecimento, a percepção, o mindfulness, né? Uhum. Porque o nosso corpo, ele dá sinais, às vezes a gente acaba nem percebendo, né? Sabe aquele momento que a gente está trabalhando e de repente a gente dá aquela respirada, né? A gente dá aquela tensão, trava aqui, às vezes a gente tem sintomas psicossomáticos, né? Alergia, mancha na pele, cabelo cai, dor no estômago constante. Aí o que a gente faz, né? Ao invés de parar, às vezes a gente usa a pausa, né? Dormir bem ali, como intervenção. A gente tem que fazer isso como prevenção, né? Então, assim, ficar atento aos sinais do nosso corpo, trazer a nossa atenção para o aqui e para o agora, né? É muito importante respeitar o ciclo ultradiano, né? Muito se fala do ciclo circadiano, mas o que acontece também, durante o dia, essa atividade cerebral que tem durante a noite, só no REM, tem durante o dia também. É entre 90 a 120 minutos. O que orienta? A cada 90 minutos, né, faz uma pausa. Faz 3 respiração consciente, faz um alongamento, sai um pouco do ambiente, quando possível, claro, porque dependendo do contexto do trabalho da pessoa, às vezes a pessoa não vai conseguir fazer isso. Mas faz essa pausa programada, né? Não toma o cafezinho lá para continuar o energético, né? O cigarro ali para se estimular, né? Faz isso de forma saudável, né? Faz um alongamento, né? Que ajuda um pouquinho na dopamina e tudo mais. Eu falo que é o pomodoro turbinado, né? Fazer essas pausas. Então, o mindfulness ajuda também, que é uma intervenção que eu utilizo muito também, né? Que tem se falado muito, né? Que é trazer a atenção para o momento, para aqui e para agora. Porque eu sempre falo, né? Para a gente ter uma boa regulação emocional, antes a gente precisa ter uma boa regulação atencional. O que eu vou regular? O que eu estou sentindo? Né? Qual que é a emoção que eu estou tendo nesse momento?
Tem estudos que mostram só de a gente reconhecer a nossa emoção já ajuda a lidar com ela, né? Estou ansioso. E isso ajuda também, né, na nossa tomada de decisão, né? Se eu perceber um certo tipo de ansiedade, né? Em vez de eu continuar ou ter uma conversa difícil, ter que tomar uma decisão difícil, que às vezes a gente acaba agindo na impulsividade e é onde a gente acaba se arrependendo depois. Nossa, falei o que não deveria, fiz o que não deveria, tomei uma decisão errada. Entendi que eu estou ansioso. Vou me permitir sentir. Não fugir desse desconforto. Ansiedade, você tá aqui, né? É fisiológico, daqui a pouco você vai passar. É surfar na onda, né? O DBT, dialética comportamental, né? Então vai ter momentos que vai vir essa ansiedade, vai vir a tristeza, né? Vai vir ali a raiva. Você tá aqui, coloca isso para fora de forma saudável, né? Respiração diafragmática, né? Tem técnicas que ajudam a mudar a fisiologia do corpo diante de fortes emoções. Por isso que é importante a psicoterapia, para a gente conhecer essas técnicas e aplicar no momento necessário. Cuidei de mim, estou melhor emocionalmente. Tá? Não quer dizer que você está fugindo ali da situação. Porque é o que eu sempre falo, né, Ego? Assim, o que for possível você tolerar, tolere. O que for possível você ignorar, ignore. Porque nem tudo vai custar a nossa paz. Mas tem situação que não vai dar para ignorar, que não vai dar para tolerar, que a gente vai precisar se impor. Então, se afastar daquela situação, quando você perceber que estiver sobre fortes emoções, né? Porque é por isso que eu falo que o que vai determinar isso é a gente perceber. Quanto mais precoce nós perceber, melhor vai ser. Porque na hora que a pessoa explode, né? Não lembra de psicólogo, não lembra de nada, né? Ela só quer matar. né? Entende? E aí, às vezes, a pessoa acaba saindo como errado. Por isso que eu falei, tem que entender o que tá por trás, né? Então, assim, entendi, isso me deixou estressada. Cuida desse... Às vezes vai no banheiro rapidinho, joga uma água no rosto, respira, né? Tá, agora que eu estou melhor emocionalmente, o que eu posso fazer diante dessa situação, né? E dentro das escolhas que eu tenho, né? Me aproxima ou me afasta de quem eu sou, de quem eu estou me tornando, quem eu quero ser, dos meus objetivos, dos meus valores, ou me distancia. É uma reflexão que eu sempre falo para a pessoa fazer. Se tiver em dúvida em alguma escolha, te aproxima ou te afasta? Né, dos seus princípios, dos seus valores, dos seus objetivos. Sempre pensar nisso. Aí a pessoa não vai deixar de sentir, como eu disse, né? Vai sentir, né? Só que vai lidar melhor com aquele desafio, com aquela situação, e vai ter uma escolha ali mais coerente, né? Com seus valores, mais adaptativas, né? Perfeito. Eu quero só complementar isso que você falou, achei muito bom. Eu gosto muito de Mindfulness. É uma técnica ali, né? Uma filosofia dentro... dessa questão de regulação com ansiedade. Existe, inclusive, uma linha de terapia cognitivo-comportamental baseada em Mindfulness, né? Dá para fazer especialização igual você está fazendo. Eu fiz um curso também de 8 semanas de Mindfulness, muito bom. Eu vi o mundo assim, slow motion, assim, sabe aqueles cortes de jogo de futebol que mostra o cara bem em câmera lenta, assim, dando carrinho pra ver se foi falta ou não? A cabeça fica meio que daquele jeito, né? Tem vários estudos que dizem que... através de ressonância magnética funcional, eles conseguiram ali captar as atividades no cérebro das pessoas, né? O córtex pré-frontal, mas mais especificamente a área da amígdala ali, que é a área ligada com medo e ansiedade. E os meditadores têm aquela área bem mais stand-by, assim, bem mais calminha do que em relação àquelas pessoas que não meditam, né? As áreas mais avermelhadas, assim, mais ativas, né? Então, o Mindfulness é muito bom. Inclusive, quero deixar isso aqui pro pessoal, que é assim, ó, o Michel tá falando de Mindfulness. Existe um Mindfulness formal, que é esse que você coloca o áudio, que você medita ali com o instrutor falando para você, foca no seu pé, foca na sua respiração. E tem o Mindfulness informal, que é esse que você pode, por exemplo, beber água aqui e sentir as sensações dessa água passando pela sua garganta, sentindo a temperatura da água, prestar atenção enquanto você está comendo, né? O Mindfulness Eating, né? Que é o comer consciente, de você comer ali, prestar atenção naquele alimento, na textura, né? No gosto, né? Na temperatura daquele alimento. Eu vou deixar aqui um link na descrição para vocês pegarem esses áudios de Mindfulness que a gente tem lá. Para quem quiser, é só clicar no link que vai estar na descrição do vídeo, que eu vou disponibilizar os áudios de Mindfulness para quem quer fazer. Porque para quem é ansioso, galera, funciona muito. Eu, particularmente, Michel, sempre fui um cara ansioso. Hoje lido muito melhor com a minha ansiedade, assim. Já fui muito mais ansioso. E o Mindfulness
uma prática que me ajuda demais, né? Tem Handspace também lá na Netflix, pra você ver o tamanho do negócio, né? Como que ele é bom e como tem muita ciência por trás, né? Se a galera der um Google aí, vai achar um monte de livro. Tem um muito bom, azul, chamado Atenção Plena, pra vocês verem que o que a gente tá falando realmente tem ciência por trás e não é senso comum, é bem legal. E aí, Michel, pra gente ir mais pra parte final, a gente falou de tudo isso, né? Tem um monte de dica bacana que você deu, mas fala um pouquinho dessa questão aí dos desafios, né? Acho que até não sei se a gente vai sair um pouco do que é saúde mental, mas de certa maneira eu acho que a gente não vai sair, porque é sobre nós, assim, né? Sobre como que a gente cuida da gente também, pra gente tá ali, né? De fato, na prática, conseguindo ajudar o nosso paciente da melhor maneira possível, né? Então, assim, o que você faz, assim? Quais são os seus rituais? O que você deixa até de dica para as pessoas fazerem, que funciona para você? Eu treino, eu faço as corridas, que eu sei que agora você está fazendo também. Você teve um problema aí de um acidente e tudo mais, mas agora, graças a Deus, você tá bem e tá podendo aí voltar às coisas que você gosta. O que você deixa para as pessoas, assim? O que dá para fazer, sei lá, para a pessoa que tá em casa e ela não consegue, por exemplo, começar uma terapia agora, assim. O que você falaria pra ela das coisas que você gosta e que você sabe que funciona? Deixa aí pras pessoas. Hugo, agora falando até um pouco assim do Michel, assim, não o Michel psicólogo, né? Uma das coisas que a psicologia me ensinou e eu trouxe muito pra minha vida, Perfeito. que fez assim, foi um insight, uma virada de chave, né? Inclusive foi numa das apresentações, né, que a gente teria que fazer na aula do Urbano, né? Sobre o Viktor Frankl, ele falava a questão sobre o sentido da vida, comecei a estudar e entender. O que acontece? Infelizmente, né, como eu disse, vai ter muitas coisas na vida que a gente não vai ter controle. E às vezes essas coisas traz tristeza e às vezes essas situações é injusta. A gente não deveria estar passando. Então, às vezes é o preconceito, é a desigualdade, né? Condições aí políticas, né? Questão de corrupção e tudo mais, né? Afeta, né? Então, assim, poxa, às vezes a gente olha como que eu vou fazer isso, se eu não tenho essas condições, como que eu vou fazer e tudo mais, tal, né? Então, o que eu aprendi, né? O que me ajudou muito, tá? Realmente, né? O que me pegava muito era a injustiça. Realmente eu não vou conseguir curar essa injustiça, mudar essa injustiça, né? O que eu posso fazer que está no controle? Ser uma pessoa justa, né? Porque o que acontece? Quando a gente tenta lutar contra, né, aquilo que não está no nosso controle, a gente coloca a dor na dor, né? Então fica uma reflexão. O que tá te gerando dor hoje? Olha aqui na câmera, né? Pode fazer. Pessoal, o que tá te gerando dor hoje? Quais estão sendo os seus grandes desafios, né? E dentro desses desafios, o que você tem controle, o que você pode fazer, mesmo que seja um pouquinho, para lidar com essa situação e mesmo que seja a longo prazo, tá? Introduzindo antes, não é uma questão de se comparar comigo, não, pelo contrário, mas eu lembro ali, nego, na formação, né, ali, teve um período que a gente conseguiu a bolsa do ProUni, ainda bem, né? Exato. Pra gente se formar, mas eu lembro ali que no primeiro ano, né, pagava a faculdade, né, e... A gente não era bolsista desde o começo. Não era bolsista desde o começo. E às vezes, para conseguir pagar... Não, na verdade, eu fiz isso na formação toda. Eu tinha que trabalhar, né? Vendia, entregava colchão ali e tal, o dia todo, né? Tinha que estudar. E às vezes, nossa, como que eu vou ler tal arquivo? Como que eu vou fazer artigo, né? Como que eu vou fazer tal trabalho bem feito? Só que eu nem tenho tempo, né? E final de semana fazer entrega de moto ainda, né? E às vezes, né, aquilo ali tá... Mas o que eu poderia fazer, mesmo que não era o ideal, era aquilo, para me conseguir. Perfeito. Né? E eu persisti. Demorou, vixe. Às vezes a gente tende a desistir, porque quando a gente pensa, poxa, vou ter que trabalhar de novo para pagar, tá sendo difícil aquela tal dificuldade, né? Mas assim, o que está dentro da sua realidade? O que você pode fazer, nem que seja um pouco? Eu quero passar no Enem, né? Quero ser tal profissional, quero seguir tal área. O que você pode fazer que está no seu alcance, mesmo que seja pouco? Posso começar estudando, lendo um livro, tá? Porque
como, mais uma vez, trazendo essa frase, a gente estando na direção certa, né? Por mais que demore, eu entendo, né? E fica até triste por isso, que às vezes a condição que um vai ter não vai ser... A corrida não é igual para todo mundo, né, Gu? Perfeito. Né? Mas dentro da sua realidade, o que você pode fazer aos poucos para que você possa, né, ir mudando essa realidade, mesmo que seja a longo prazo? Porque, nego, eu falo, o tempo, ele sempre vai passar. O tempo, ele não aceita desaforo, ele vai embora. Ele vai passar de qualquer jeito. Eu posso passar esse tempo lutando contra algo que não está no meu controle, né? Ou então fazendo algo. Quero ler um livro. Eu posso passar um tempo, nossa, poxa, ler, mas eu vou ler só 5 páginas, nem eu quero ler já um capítulo, 2 capítulos, né? Ou eu não tenho tempo de ler um capítulo que seria o ideal para mim, mas lê esses 5 páginas. Vai chegar uma hora que você vai terminar. Entende? Né? Até usando como uma analogia, uma comparação. Então, assim, traga a sua energia para aquilo que está no seu controle, né? E vê o que você pode fazer, mesmo que seja a longo prazo, né? Para que você tenha outras condições, né? Diante das quais pode estar gerando algum motivo de dor, né? É claro que quando eu falo dor, envolve vários contextos, né, Gu? Mas eu acredito que uma das grandes lições que a psicologia me deu é isso, né? Trazer a nossa energia para aquilo que está no nosso controle, né? Perfeito. Tá. Eu acredito nisso, cara. Tolerância à frustração. Isso daí, esse exemplo que você trouxe me veio na minha cabeça, assim, ó. Se você não tolerar a frustração, não aprender a tolerar frustração, você dificilmente vai realizar seus sonhos. Porque na época da graduação era isso mesmo, era o jeito que dava, sabe? Tinha gente que ficava super preocupada, porque a prova, eu vou tirar a nota baixa. E olhava pro Michel, né? Olhava pro Maxwell, mano, vai dar, Maxwell, do jeito que dá. O Igão. Traz eles aqui, Gu, qualquer dia eu contar essas histórias. É muito bom, cara, muito bom, porque realmente é saudável que seja assim. Que é o que você falou, se eu for ficar batendo na tecla das coisas que eu não posso mudar, talvez eu vou ficar com mais dor ainda, né? Porque igual você falou, a corrida não é igual pra todo mundo, tem gente que vai ter condições melhores, e a gente não tá aqui julgando essas pessoas, Sim, pelo contrário. sim. Só que a gente não pode tomar as nossas decisões e se comparar por conta disso, porque senão a gente não vai fazer. Então, ia na faculdade do jeito que dava. Lembro que eu também trabalhava o dia todo, e aí à noite saía, nem ia pra casa, né? Ia pra casa na hora do almoço, voltava pro trabalho, e do trabalho já ficava ali mesmo no ponto, porque senão não dava tempo, aí estudava do jeito que dava, e cara, no dia da prova era aquilo, dá pra fazer? Dá pra fazer? Agora eu fui lá, eu quebrei a perna lá de moto. Fui fazer a prova, Recebi afinal. alta, era 5h30, 6 horas, 7 horas, eu tava fazendo prova na faculdade. Lembro disso aí. Cheguei até com o negócio do hospital. Era final de semestre, né? Se você perdesse aquela prova, acho que você perdia a matéria, você faz a matéria de novo no ano que vem, né? Eu perder minha bolsa, então olha só, eu não podia ter essa pausa. Eu falei, não, me libera aí, rápido aí. A moça entendeu o meu contexto lá, história médico, fez até alto pra mim, não, vai lá, faz a sua prova e tal. Entendeu? Muito bom esse exemplo. Porque é isso, né? É a gente jogar o jogo com as armas que a gente tem. E é saudável que seja assim, que é o que você falou. Hoje a gente percebe muita pouca tolerância, né? Obviamente que a gente não tá aqui romantizando o sofrimento. Ninguém aqui é masoquista. Mas no sentido assim, ó. Poxa, mas será também que se eu não entrar em contato com essa dor, eu não aprendo que também ela não é tudo isso? Porque igual a gente fala, né? A minha cabeça vai catastrofizar num ponto de que eu não dou conta, eu não suporto sair do hospital e fazer minha prova. A interpretação que você fez, maravilhosa. Talvez se fosse eu tivesse feito uma interpretação mais disfuncional, e quantas outras pessoas fariam? Então assim, não, eu preciso ir lá, cumprir o meu ofício, é importante pra mim, é minha faculdade. E tudo bem que você recuperaria depois, mas percebe que a maneira como você interpretou fez você sair mais fortalecido ainda naquele momento. Que você não precisou tomar nenhum prejuízo naquele semestre, você fechou as matérias igual todo mundo. Aumenta o senso de competência, né? Aquela sensação de eficácia, autoeficácia que a gente fala, né? Sim. Muito bom esse exemplo, cara. E eu falo, né, assim, por mais difícil que seja a situação, o momento que a gente está passando, sempre tem um aprendizado. O que eu posso aprender a partir daí, né? E uma prática simples para finalizar que eu deixo pro pessoal, experimenta, né? Trabalhar a atenção plena, mindfulness, né? Então, assim, vai se alimentar, se alimenta diferente do que você está se alimentando. Fica longe de estímulo, presta atenção, traz sua atenção no aqui e no agora. Você vai perceber a sua percepção da realidade mudando, né? E no final do dia, pratica a gratidão.
pelo que eu sou grato no dia de hoje? Porque o nosso cérebro devaga nas coisas negativas, né? Mas Sim. se a gente parar pra ver, a gente fez muita coisa boa também, né? Pratica a gratidão, tá? Mas é isso. Fechou. Perfeito. Eu acho que o papo foi bom. Você gostou? Gostei, Gu. Foi Demais. bom. Eu acho que a gente conseguiu aí atingir nosso objetivo, que era passar um pouquinho, né, sobre saúde emocional para as pessoas. E se as pessoas quiserem, né, aprofundar aí dentro desse tema, né, o Michel é um excelente psicólogo também. Vou deixar aqui a rede social do Michel para você clicar lá, seguir ele. Se quiser iniciar processo de psicoterapia baseado em ciência, com protocolos que realmente funcionam, o link do Michel, do WhatsApp e do Instagram vai estar lá para você também estar sabendo um pouco mais sobre como ele pode te ajudar aí através do trabalho dele. E também quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final. Galera, você tem que curtir, Michel. A galera, fala pra galera. Por favor, curte aí, pessoal. Pessoal que me segue aí, eu vou cobrar, hein? Curte, porque compartilha. Quando vocês fazem isso, o YouTube entende que o vídeo é relevante, ele entrega pra mais gente e você reforça o meu comportamento de voltar aqui. Obrigado, quero agradecer a Clínica de Psicologia Gustavo Marcelino pelo patrocínio. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, irmão. Obrigado. Obrigado, Gu. Tamo junto. Valeu.